Amazônia Francesa? O presidente Emmanuel Macron pediu a adesão da França à OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Ele disse que o país é uma potência amazônica através da Guiana Francesa. A fala veio após a Cúpula da Amazônia que aconteceu em Belém em agosto, com o objetivo de fortalecer a instituição que visa promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Em 1995, 8 países decidiram criar a instituição e levou 20 anos para que ela fosse estruturada. Só agora, diante da pressão mundial, os países da Pan-Amazônia enxergaram o poder e a força que essa instituição pode ter. O diretor executivo da OTCA foi entrevistado com exclusividade pelo Conversa Política e falou sobre a importância da cooperação internacional na região. O que é a OTCA? Olha, a OTCA é uma organização intergovernamental que foi criada no âmbito do Tratado de Cooperação Amazônica. Esse tratado foi assinado pelos países amazônicos 70 e pouco, em 78. Isso. Uma negociação muito rápida, que houve uma comunhão de interesses políticos e de visão política que juntou os 8 países, sobretudo no desejo de mostrar a soberania sobre a região amazônica e também começar a reconhecer que era preciso trabalhar em conjunto para mostrar ao mundo que os países amazônicos são capazes de cuidar da Amazônia. Essa é uma longa trajetória, que agora está completando 45 anos, este ano, do tratado. Qual era o contexto naquela época? Existia um contexto político ali? Tinha um contexto político, sim. Você tinha, primeiro, essa pressão sobre a internacionalização da Amazônia. Era uma questão que estava na mesa, que estava sendo falada por autoridades de países. Havia um plano de criar uns grandes lagos na Amazônia. Você tinha uma série de coisas que gerou um sinal amarelo e vermelho de alerta para que se os países, se quisessem se livrar ou diminuir essas ameaças, digamos assim, deveriam se juntar e trabalhar em conjunto. Em paralelo a isso, havia já um movimento iniciado em 72 de mundializar, globalizar a discussão sobre meio ambiente. Foi feita a primeira reunião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo. E essa conferência, ela teve o mérito de juntar os conceitos de meio ambiente e desenvolvimento. Teve lá uma delegação brasileira, chefiada por um embaixador chamado Osório de Almeida. Ele fez um discurso famoso, juntando as duas coisas, dizendo, olha, não adianta vir com essas ideias românticas de preservação, é preciso respeitar as pessoas que moram na região. É preciso lidar com esse equilíbrio entre homem e natureza. E aí, essa trajetória, que já vinha também da Bacia do Prata, em 69, gerou mais força ainda para que os países se juntassem e 5 anos depois, 5 anos depois, no tratado. 77, sentassem na mesa por uma proposta do Brasil e negociar esse tratado de cooperação amazônica. Ele, na prática, óbvio, é um conselho, eu imagino, né, que deva discutir algumas políticas e talvez iniciativas, preocupações, né? Ao longo desses 45 anos, né? O que a gente pode destacar de conquistas ou até mesmo de interferências positivas do Conselho nessa, vamos dizer, política mais continental? Olha, primeiro, o tratado ele teve o mérito de trabalhar com todos esses temas que eram evidentes, que precisavam ser trabalhados com uma certa segmentação temática. Então, precisava trabalhar em biodiversidade, em floresta, em saúde, em povos indígenas, em navegação, em infraestrutura.
ciência e tecnologia. O tratado tinha alguns pontos muito importantes. Primeiro, a centralidade do ser humano. Em segundo lugar, a preocupação, o compromisso de valorizar o conhecimento científico e tradicional produzido na própria região. Aí que um dos grandes movimentos que nós fizemos, quando a OTCA foi criada há 21 anos atrás, ou seja, a OTCA, que é a organização, ela foi criada quando o tratado completou 20 anos, em 1998. E começou a funcionar em 2002. Portanto, nós estamos completando a nossa maioridade agora. Na cúpula, 21 anos. Né? Então, ficou claro que os países tinham que trabalhar juntos nas questões da Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia tem problemas comuns. Não adianta um país, mesmo grande como o Brasil, mesmo tendo uma parcela tão grande da Amazônia, lidar com a questão do mercúrio sozinho. Sem quem está águas acima, quem está a montante dos rios. Isso aí eu sempre cito isso como um caso absolutamente emblemático para mostrar que o Brasil é grande, mas não está sozinho na Amazônia. O Peru tem 61% do seu território na Amazônia. A rigor, o Peru é mais amazônico do que o Brasil, em termos proporcionais. O Guiana e Suriname tem 90 e tantos por cento do seu território na Amazônia, ou na região amazônica, muito embora a Suriname não pertença à bacia amazônica, mas é da região. Agora, quando a gente fala isso, tudo que o senhor está falando, a gente está falando de 20, 30, 40 anos atrás. Mas hoje, esses desafios me parecem que são os mesmos. Por quê? O senhor citou quem propôs esse tratado, foi um embaixador, né? Embaixador Recupero. Isso. E lá ele já falava de que não podia se esquecer o homem. Né? E a gente vive uma pressão ainda muito grande, e aí entra um pouco da geopolítica, né? De países que querem financiar a tal floresta em pé, a não exploração de recursos naturais. E aqui, por exemplo, a gente está vendo um governador do estado do Pará demonstrando através de algumas políticas específicas a possibilidade de se trazer essa responsabilidade ambiental e social, mas principalmente, né, não esquecendo de que, por exemplo, o estado do Pará, né, precisa sobreviver daquilo que ele tem como vocação. Só acha que a gente ainda está distante dessa... Óbvio que ninguém quer nada ideal, porque a gente sabe que é difícil, mas assim, distante de conseguir convencer a comunidade internacional, principalmente, de que essa região, por ser rica, não pode ter um dos piores IDHs. Sem dúvida que não. Quer dizer, um dos problemas que nós temos enfrentado na OTCA, que aliás tem feito uma trajetória de criação de monitoramento, que é esse que vocês estão vendo aqui no nosso stand, e várias ações muito pontuais que eu posso depois entrar em detalhes. Né? Eu vejo esse compromisso dos países de encontrar esse equilíbrio. Está muito claro. Inclusive, na Agenda 2030 e nos ODS. Está muito claro que é preciso encontrar uma maneira de equilibrar as coisas. E como eu disse, você mencionou mesmo, a questão do tratado, o ser humano, os amazônicos, que hoje são em torno de 35 a 40 milhões de pessoas. Muita gente, né? Eu diria que hoje pode ser até o terceiro país da América do Sul. Com essa população, o terceiro ou quarto país. Se você considera só a Amazônia. Em termos de populacionais, em termos territoriais é o primeiro, certamente. Certamente, né? Mas em termos populacionais é isso. Então, agora é uma população diversa. Você tem 70% nas grandes cidades, ou cidades com mais de 100 mil habitantes. E você Mas isso tem é resultado. 420 povos indígenas, que falam mais de 300 línguas, e que têm um conhecimento harmonioso, harmônico, da biodiversidade, incluindo floresta, fauna, flora, água, que é absolutamente inestimável. Eles é que têm, por isso que eu mencionei a valorização do conhecimento tradicional, do conhecimento de quem já encontrou há séculos
o equilíbrio da sua presença na natureza. Já esse conceito de sustentável já estava lá atrás. O que foi feito agora foi colocar uma palavra, um rótulo, mas a sustentabilidade já existe com os tucanos, os axanicas, os tiriós, enfim, os Yanomamis, toda essa gente, as diversas tribos e nações e etnias, já encontraram uma maneira, uma solução ótima para a sua relação com a natureza e para poder garantir a sua trajetória como comunidade humana. Eu tenho uma curiosidade. Quando a gente fala de vários países, várias culturas, os outros países pensam nessa mesma linha? Quer dizer, há uma certa unidade nesse pensamento de que é necessário respeitar as questões ambientais, mas também não dá para esquecer? Ou alguns países, de alguma forma, têm um outro pensamento? Como é que está, digamos assim, o alinhamento desse conceito? Aqui e ali, naturalmente, há diferenças, né? Há políticos com diversas tendências, há esquemas de governo, arranjos políticos em cada país, mas, no geral, o que existe é uma grande coincidência, um denominador comum, que é o equilíbrio com a natureza. E essa questão da sustentabilidade, eu acho que hoje isso já é uma cláusula pétrea da Constituição Amazônica. Da Constituição Amazônica, tá? Certo. Já é uma cláusula pétrea. Então, eu acho que já está essa questão do compromisso com a sustentabilidade. Já é. Agora, como traduzir isso na prática, na fronteira, no dia a dia, na água, na floresta, na montanha, no geral, é que é o desafio de você pegar as melhores práticas, disseminar, adaptar. É um pouco isso que a gente faz, quer dizer, você trabalhar com as assimetrias. E quando você pergunta dos estilos e das visões dos países, você tem as visões dos países e tem as visões dos governos. Também, às vezes... E dos movimentos. Às vezes não casam. Então é preciso você ter... Agora, todo mundo concorda que a cláusula pétrea é um desenvolvimento sustentável. Agora, como isso se traduz nos anseios e expectativas de cada grupo social, de cada força viva da sociedade, seja o governo, seja o conjunto das forças vivas da sociedade, é diferente. Agora, dado outro da realidade é que a Amazônia tem dupla assimetria. Uma primeira é a assimetria da Amazônia, de cada Amazônia, com o restante do território de cada país. Tem isso em termos também. de desenvolvimento humano, certo? Em termos de presença do Estado, em termos de serviços do Estado. Essa é uma simetria. E com essa, a UTCA não tem nada a ver com a responsabilidade de cada país. Cada país, claro. Tem uma soberania. A segunda, que decorre, talvez, desse esforço de diminuir as assimetrias de cada país, é lidar com as assimetrias na Amazônia. Entre a Amazônia brasileira e a Amazônia boliviana, entre a Amazônia peruana e a Amazônia colombiana, entre a Amazônia da Venezuela e a Amazônia do Suriname e da Guiana. Existe na Amazônia níveis diferentes de presença do Estado e de volume de serviços que são prestados à natureza e aos seres humanos que lá vivem. Então, o trabalho, só para completar, o trabalho da UTCA é tentar diminuir essas assimetrias na Amazônia, segunda assimetria que eu falei, através do fortalecimento das políticas públicas na região. E aí a gente usa para isso uma ferramenta poderosa, que é a cooperação Sul-Sul, que nada mais é do que você pegar o que faz o INPA, o Museu Emílio Gueld, a Universidade Federal do Pará, o CBA lá na Amazônia. Os centros de... na Colômbia, INPA. o INPA de Manaus, lá na Colômbia, o Instituto Humboldt, CIT, no Peru, o IAP, e no resto do Brasil, a Embrapa, IBAMA, ICMBio, INPE, de São José dos Campos, Fiocruz, que é fundamental para esse trabalho, usar os conhecimentos
e as boas práticas. Compartilhar. E compartilhar, replicar. E a gente pega recursos, seja na região, seja de fora, para garantir esse compartilhamento das boas práticas. E é por isso que a gente preza tanto os cooperantes na região e os cooperantes estrangeiros, dos quais, para nós, na UTCA, o mais importante sempre foi a cooperação alemã. O governo alemão, através das suas agências, sempre ajudou a UTCA a levar adiante alguns projetos importantes. Um deles é o projeto que lida com a biodiversidade e com as espécies ameaçadas de extinção na flora e na fauna da Amazônia, que a gente está fazendo um trabalho de regularização, do monitoramento do comércio legal dessas espécies e da exportação também, através do esquema de licenciamento eletrônico sistematizado nos 8 países. O senhor falou da necessidade dessa integração. E a gente tem, claramente, na Amazônia brasileira, com as outras Amazônias, um problema relacionado à fronteira, à ausência do Estado na fronteira. Sim. E a gente vive isso muito no Amazonas. O Amazonas hoje é caminho, rota para o narcotráfico. A gente tem discutido muito isso lá. Existe alguma iniciativa, olhar para essa questão da segurança dentro da Amazônia? Olha, existe sim. Isso é uma agenda nova, está sendo trazida ao TCA por alguns países, dentre eles o Brasil. Uma preocupação grande. Nós, outro dia, tivemos uma boa reunião com o ministro Flávio Dino no Brasil. A Polícia Federal tem sido ativa, proativa, numa aproximação conosco. Então, esse tema está sendo trazido para a agenda da UTCA, um filtro dos ilícitos mais ligados às questões ambientais. Eu devo dizer que, no começo, esse tema foi absorvido pela agenda da Unasul. Certo, uma outra instituição. Que era aquele que concentrou a agenda da infraestrutura, da logística, concentrou a questão de defesa, concentrou a questão de segurança pública em toda a América do Sul. Um olhar porque levava em conta que toda essa questão dos ilícitos permeava todo o continente sul-americano. Claro que você tem especificidades em cada área. Ali na fronteira do Pantanal, Brasil, no Centro-Sul e tal, no Sul. E na Amazônia você tem, no Nordeste você tem, e na Amazônia você tem uma especificidade. Com a desativação da Unasul, que eu lamento profundamente como diplomata, acho que o presidente Lula está absolutamente certo e propor a reativação da Unasul. Porque todas as premissas que levaram à criação da Unasul continuam perfeitamente válidas e atuais. Mas com a desativação, esse tema ficou solto, ficou circunscrito aos diálogos bilaterais. E aí a ideia é pegar qual foi a única instituição que sobreviveu. Foi a UTCA, que, aliás, sobreviveu e garantiu que Suriname e Guiana mantivessem a sua circunstância sul-americana. A Unasul parou, ficou só a UTCA para dizer, vocês são sul-americanos, através da circunstância amazônica deles, do elemento amazônico da identidade nacional deles. Então, todo esse trabalho de lidar com os ilícitos está sendo trazido para nós. E nós estamos nos capacitando para isso, ajudando. E aí, a UTCA trabalha sempre com uma agenda positiva. E essa não é uma agenda muito positiva. Então nós vamos ter que adaptar. É um osso duro aí. É um osso duro. Então, e há claramente, sobretudo nessa questão do narcotráfico, está tudo interligado, tudo entremeado. Narcotráfico, com outras coisas, é tudo meio. Então, é você tentar atuar naquilo que a UTCA sabe fazer melhor, que é compartilhar boas práticas, boas práticas e bom conhecimento.
Eu fui embaixador do Brasil no Peru e no Equador. Então eu sei o que é lidar essa questão dos ilícitos, da questão do narcotráfico, da produção de pasta base de coca e de cocaína. Então eu sei também, estou convencido, de que fronteira não é o melhor lugar para você combater esses ilícitos. Fronteira você pode ter um controle e tal, mas fronteira, a meu ver, tem que ser tratada como traço de união, então não como traço de separação entre os países. Você tem que cuidar do desenvolvimento equilibrado. Não é para local de combate. Eu acho que não, apesar de você ter as operações das Forças Armadas, Sentinela, Ágata e tal, eu respeito quem pensa desse jeito, porque eu acho que pode ter lá a sua coisa. Mas eu estou convencido, depois de ter sido embaixador nos lugares, que não existe maneira, não existe possibilidade de você ter êxito no combate aos ilícitos sem a coordenação na área de inteligência. Inteligência é absolutamente fundamental. É a essência, né, do trabalho. A inteligência que vai dizer a vinculação entre o combustível e o garimpo ilegal, entre o cimento, a acetona, ácido sulfúrico e a gasolina e a maceração da folha da coca para transformar na pasta base. Então, não há como você, por exemplo, desconhecer que 100% do mercúrio que é utilizado na Amazônia vem do México, através da Bolívia. Não é possível você desconhecer que grande parte dos avionetas que fazem aquele coisa vem da Flórida e do Texas, importadas via Brasil para atender essas coisas. Então, existem outros mecanismos de combater, é isso aí que vai dizer. Não é. E o famoso follow the money. Sim. Siga o dinheiro. Então, eu só estou dando esses exemplos como uma pessoa que conhece mais ou menos, não sou especialista, mas aprendi a conhecer os grandes pontos dessa grande encrenca que é a questão dos ilícitos. E está tudo muito ligado. Você vê todos esses motivos nas prisões, a disputa de poder desses grupos criminais que estão presentes, né? Que eu não vou citar porque não precisa. O seu público conhece muito bem, né? Mas isso aí claramente mostra que essa turma está organizada. Não é coisa mais de amador, agora é coisa de profissional. E para você lidar com esse universo, em que você tem já um planejamento, você tem que usar a ferramenta poderosa da inteligência e cada vez mais montada na tecnologia. Embaixador, eu queria citar mais um ponto dessa convergência, porque eu acho que o que a gente está falando aqui, até por uma questão de diplomacia, é essa conversão de opostos. Aqui nós estamos no meio do evento que, na minha percepção, há dois caminhos ali. Os movimentos sociais, eles ainda são muito fortes no sentido de que tem que se preservar a natureza, não se pode atacar, né? Você vê vários discursos nesse sentido. E na outra ponta, você vê os núcleos políticos debatendo uma outra forma de pensar isso, que é a tal do desenvolvimento sustentável. Ou seja, aqui a gente não tem um consenso. Mas o senhor acredita que movimentos como esse podem, de alguma forma, aproximar essas duas realidades e, com isso, a gente conseguir diminuir a tensão nessa questão ambiental? Olha, na OTCA, os países sentam com dois chapéus. Um é o chapéu da cooperação Sul-Sul, que eu já mencionei aqui. E o outro é aquele que senta atrás da bandeira, que traz a posição do país. Mais forte será essa posição na medida em que ela seja baseada, que ela seja legitimada por um diálogo interno. Ou seja, a sociedade. Com o conjunto do universo público, mas, sobretudo, com o conjunto do universo não público. Então, quanto mais o país chegar à mesa legitimado por um debate amplo e democrático sobre o que o país, a nação pensa sobre a presença do país, do governo do país na Amazônia, como o país quer lidar com a Amazônia, melhor. Então é disso que se trata.
Por isso que eu acho que a responsabilidade dos governantes que estão reunidos aqui na cúpula, respeitar isso, certamente o fazem e continuarão fazendo cada vez mais, mas canalizar isso para um debate informado, que tenha o resultado e seja assim, o resultado da oitiva, de ter escutado todas essas vozes. Eu fico muito satisfeito de ver que o governo brasileiro, ao ter a iniciativa, o presidente Lula, de convocar essa quarta cúpula, que é a quarta cúpula, as três hoje, as anteriores foram em Manaus. Foi em Manaus. Foram em Manaus, as três anteriores. Criou esses diálogos amazônicos, que vão ser canalizados para serem apresentados uma carta, em depoimento nas reuniões da cúpula. Todos os presidentes. Vai ter, cada plenária vai ter um porta-voz que vai levar aos presidentes tudo isso que está vendo isso aqui. Tanto esse movimento maravilhoso que está acontecendo aqui durante esses dias de diálogo. Então, é um avanço, né? Isso aí é claramente uma posição assertiva do governo atual do Brasil, de realmente dar essa oportunidade a todas as forças vivas, sobretudo aos amazônidas, de fazer valer a sua voz, de ser escutados, de garantir que a voz seja escutada e seja incorporada no diálogo, no debate entre os 8 países. Agora, embaixador, falando um pouco agora das atividades da OTCA, o senhor falou que tem várias iniciativas, vários mecanismos. A gente sabe que isso é parte, vamos dizer assim, de uma resposta que esses países precisam dar para o resto do mundo para dizer assim, olha, não estamos fazendo de qualquer jeito. Sem dúvida. Né? O que hoje a gente tem já de concreto pela OTCA? Olha, primeiro, eu diria que nós fizemos vários projetos bem-sucedidos. Nós fizemos um único projeto no Fundo Amazônia de caráter regional, que foi muito bem sucedido, porque nós conseguimos montar na Bolívia, Suriname, Guiana e Equador as primeiras salas de monitoramento da cobertura florestal, que não existiam nesse mundo. Então, só aí já temos um bom resultado, que na ponta da linha gerou esse monitoramento, que aqui nós estamos no Observatório Regional Amazônico, trazido para Belém. Você tem um monitoramento em tempo real da Amazônia, seja da bacia amazônica, das 244 estações de monitoramento hidrometeorológico dos rios amazônicos e também da qualidade da água dos rios, seja no monitoramento em tempo real de todos os focos de calor em toda a Amazônia, não apenas a Amazônia brasileira, em toda a Amazônia. E usando agora a tecnologia do Sensipan, que vocês em Manaus conhecem sobejamente, nos dando condições, com o algoritmo desenvolvido por eles, de trazer isso e transformar esse monitoramento de focos de calor em serviços para os gestores locais. Pois é, e a gente falava que esses projetos todos, eles são uma forma, né, desses países como um todo que estão na Amazônia, de dar uma certa resposta à comunidade internacional que nos cobra muito, né? E aí a gente vê, Carlos, que parece que o mundo quer que a gente, ao mesmo tempo, preserve, mas que não deseja, vamos dizer assim, o nosso desenvolvimento de alguma forma. Você tem essa impressão? Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que é sim e não, tá? Em princípio, sim, isso é um dado da realidade, mas que está cada vez menos presente. Houve um tempo em que os países tinham um problema de identidade, de autocomiseração, digamos assim. A imagem que tinham de si mesmos não era de pessoas capazes, ou países, instituições, capazes de defender os seus interesses. Então, hoje, os projetos, eu estou falando isso mal falando, porque quero me explicar melhor, os projetos, eles atendem, sobretudo,
há uma demanda que surge do diálogo entre os países, de um diagnóstico daquilo que é mais urgente na Amazônia. Toda a parte de recursos hídricos foi construída ao longo de 15 anos, em que nós partimos de um diagnóstico muito aprofundado, cientificamente sólido, que nós queremos até um atlas, está aqui no Observatório Regional do Sul, das vulnerabilidades hidroclimáticas da Amazônia. Todo esse mapeamento, esse diagnóstico, resultou em 30 e poucas ações prioritárias, das quais os países, depois de muito discutir, chegaram a 12 ações prioritárias. Sendo que a primeira delas é isso que está no observatório, que é a constituição e fortalecimento de uma rede de monitoramento da hidrologia na Amazônia. E com os objetivos de aumentar a rede, automatizar a rede e fazer com que os países tenham, sim, um instrumento de política pública nacional e regional sólido. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a pressão da opinião pública mundial sobre a Amazônia já está equilibrada com o que os países soberanamente, autonomamente, adultamente já chegaram ao ponto de dizer, fazer uma espécie de navegação inercial para dizer que nós somos capazes de definir quais são as prioridades para a Amazônia, porque nós sabemos que isso está conforme referenciado na Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas do mundo. E nós temos a segurança de, trabalhando nessa direção, com essas prioridades que nós estabelecemos, nós estaremos caminhando naquilo que os nossos países, as nossas sociedades, os nossos povos querem, porque isso está em compasso com o que aquelas pessoas que pensam seriamente a Amazônia no mundo também querem. É porque a impressão que eu tenho é que, às vezes, né, todas as nossas iniciativas elas acabam sendo um pouco resposta ao que eles querem que a gente faça. Eu não sei se você entende. Não entendo. E não o que essencialmente nós queremos. É o que eu estava tentando dizer, no sentido de que essa necessidade de responder a essa demanda externa hoje é muito menor, porque os países já assumiram, já têm a consciência plena do que é preciso fazer. E já fizeram isso através de um debate informado dentro da própria Amazônia, com os países, com os governos e com a sociedade. Então nós hoje, como eu estava mencionando nesse caso, foi um trabalho de 15 anos até você definir que os países querem montar a rede, querem fazer isso que acabou de ser aprovado, que é o mapeamento dos aquíferos. E que você vai ter não só a capacidade de dizer todos os pontos da Amazônia, quantidade ideal de água, ótima de água que você pode tirar do subsolo, mas determinar a qualidade dessa água e tomar as ações de mitigação para os efeitos contaminantes que podem exercer ou comprometer a qualidade dessa água. Por exemplo, os países, por intermédio da UTCA, estamos nos aproximando da Agência Internacional de Energia Atômica. Energia atômica, o que tem isso a ver com a Amazônia, né? No entanto, a agência ela cuida do mapeamento isotópico. Ela hoje, com o mapeamento isotópico, ela pode dizer se aquela gota de chuva que está lá no Pantanal, se ela veio da evaporação dos oceanos ou se ela veio da evapotranspiração da Amazônia. E aí a água que vai estar no subsolo, lá 500 metros de profundidade, a 800 metros de profundidade, examinada a molécula dela, vai poder dizer quantidade de mercúrio que tem lá. Ou se ela está uma água realmente limpa. Ou a quantidade de minerais e que minerais. E da onde que ela permeou, que tipo de solo que ela permeou, qual era a biodiversidade da superfície de onde ela veio. Que tipo de árvores, que tipo de flora, de fauna. A ciência hoje já atingiu esse ponto. A França não é parte do tratado, mas nós estamos colaborando com eles em toda a linha, no nível técnico. Eles desenvolveram duas coisas que estão repassando para a gente.
Uma é um negócio chamado batimetria espacial, ou hidrologia espacial, que é uma tecnologia desenvolvida para calcular o tamanho da camada de gelo nos Andes. Quando diminui, pelo satélite, ele sabe quanto está diminuindo. Essa tecnologia está sendo transplantada para dizer o volume de água no rio, se está subindo, se está descendo. Isso permite você fazer aquilo que a estação automática ou manual faz. Via satélite, ele vai te dizer, o rio aqui está enchendo, cuidado, atenção, pode gerar uma inundação lá embaixo. E a segunda tecnologia é um negócio chamado DNA ambiental. Você pega uma gota de água num determinado ponto do Rio Negro, ou do Tapajós, ou do Trombetas, ou do Javari, enfim, e você vai dizer, aquela água ali, o que ela tem, qual é a biodiversidade que tem em volta, quais são as árvores, o que tem a fauna aquática ali, quais são as plantas, tudo vai estar ali naquela gota de água com esse sistema de verificação e de estudo da composição genômica, digamos, daquela. E essas tecnologias já são reais, Já existem. Então nós estamos adaptando isso aos pouquinhos, com toda a humildade, tentando incorporar no nosso monitoramento. A outra coisa que a gente faz, nós acabamos de distribuir 1 milhão de euros para cada um dos países, em matéria com drones, barcos, automóveis, microscópios eletrônicos, microscópios manuais para verificação de que tipo de madeira é aquela apreendida, de que tipo de madeira é aquela. Nós estamos montando uma aplicação, uma implementação da Convenção CITES, que é uma convenção que todos os países são signatários, que controlam, que tem a missão de controlar o comércio das espécies ameaçadas de extinção, da flora e da fauna. Nós já estamos incorporando tudo isso com xilotecas, que são aquelas bibliotecas de tipos de madeira, mapeando todas as espécies do anexo 2 da Convenção, para poder garantir que esse sistema de monitoramento inclua todos os 8 países, na certeza de que, e voltou um pouco atrás da nossa conversa, você tendo mapeado o comércio legal, fica mais fácil a inteligência trabalhar para atacar o comércio ilegal, o contrabando. E acho que interessante também, né, é a gente criar uma espécie de limite, né, nessa relação com a comunidade internacional, você não acha? Eles entenderem a nossa hegemonia, seria hegemonia não, mas a nossa autonomia, né? Enfim, a gente soberania, mais ou menos assim. Eu posso dizer o seguinte, há uma mudança evidente na postura da comunidade internacional hoje, do que era 20 anos atrás. Você já percebe isso? Ah, claro. Meus colegas que lidam nas negociações, claro que existem muitos núcleos de resistência e tentativa de imposição de pauta ainda. Mas isso mais nas negociações nas quais eu não estou diretamente envolvido. Os colegas, como eu disse, podem falar melhor sobre isso. Mas o que eu vejo é que, do ponto de vista da implementação do desenvolvimento sustentável na região amazônica, eu acho que há uma enorme abertura e flexibilidade dos cooperantes internacionais em relação às prioridades estabelecidas pelos países amazônicos, individualmente no seu conjunto através da OPC. Para você ter uma ideia, o nível de condicionamento dos recursos não reembolsáveis é apenas procedimental, não é substantivo. Eles, quando colocam os recursos, 10 milhões de euros, 11 milhões de dólares, na conta da UPCA, não vem com uma filtro, olha, isso aqui não pode fazer, isso não pode fazer, não. Queremos ter uma certeza de que o dinheiro foi bem utilizado. Essa é que é a grande condição. Não é mais acondicionamento na aplicação, é um controle mais financeiro mesmo. Não é de dizer, você vai proteger o cedro, não vai proteger a subaúma, entendeu? Não há aquela imposição de pauta de fora para dentro, de cima para baixo,
Hoje, os países já conquistaram esse diploma de resistência. Entendeu? Então, e a OTCA, para você ter uma ideia, nós estamos há 4 anos e meio na frente da OTCA, não temos recebido nenhum filtro que não seja aquele da boa prática, do bom uso dos recursos e da coisa. Assim como nós esperamos, mutatis mutandis, que essa cúpula consagre o compromisso dos presidentes dos países e que o desenvolvimento sustentável na Amazônia se faça a partir da melhor informação científica disponível, da mais sólida informação disponível, e que não tenha nenhum outro filtro de qualquer outra caráter que não seja a qualidade dessa informação. Perfeito. Queria, para a gente encerrar, que o senhor falasse um pouco desse futuro. Você acabou de falar que é uma conquista importante se sair daqui com esse compromisso dos países, né? De eles, digamos assim, fortalecerem uma única fonte de informação e que ela seja confiável, né? Além disso, o que a gente pode esperar, na sua visão, de desenvolvimento? Você acha que esse, de fato, é o momento para a Amazônia? Eu vejo o seguinte, olha, uma coisa que ficou claro na cúpula, terceira cúpula, presidida pelo presidente Lula em 2009, e que também nas 2 primeiras cúpulas isso foi muito bem colocado. É a construção de uma voz amazônica, um caminho na direção da construção dessa voz amazônica. Eu tenho certeza que a cúpula de Belém, a quarta cúpula da Amazônia, que Belém vai dar um grande passo nessa direção, com a liderança, naturalmente, do presidente Lula, quem teve a ideia, que é o grande anfitrião, junto com os governadores, com o estado do Pará, o governo do Pará, mas os países amazônicos, os estados amazônicos do Brasil estão juntos com o presidente nessa iniciativa. Então eu vejo que essa voz amazônica vai sair mais fortalecida e a gente vai ter 3 momentos no futuro próximo para realmente confirmar se isso é verdade. Primeiro, aqui em Belém, os discursos dos presidentes, toda a parte pública da cúpula vai mostrar o grau de comunhão, de compromissos e de narrativa. O segundo momento vai ser na Assembleia Geral das Nações Unidas no final de setembro, em que vamos escutar com atenção os discursos dos 8 presidentes, quando subirem ao palco, subirem lá naquele cenário magnífico, e incluírem nas suas falas a dimensão à Amazônia e a dimensão regional do desenvolvimento sustentável. E o terceiro momento vai ser na COP de Dubai, finalzinho de novembro, primeira quinzena de dezembro, em que todos estarão fazendo seus discursos, sua apresentação, e as delegações dos países estarão lá mostrando o que pensam do desenvolvimento sustentável em geral e especificamente da Amazônia. Ali você vai ter outro momento, outro termômetro para avaliar os verdadeiros resultados da Cúpula de Belém. Queria agradecer a disponibilidade de conversar conosco e dizer que para a gente é sempre importante aprofundar o nosso conhecimento para a Amazônia, até porque a gente é a Amazônia, a gente vive aqui na região, a gente conhece de perto a realidade do ribeirinho, né? E uma das coisas que a gente defende efetivamente é que esse ribeirinho ele tenha condições de ter uma vida digna, né? E dignidade eu acho que é algo fundamental para qualquer ser humano e não tem que ser diferente na Amazônia. Sem dúvida, não, concordo plenamente. É um prazer poder conversar com você, com os seus telespectadores, com o seu público. Estamos às ordens, eu gostei muito de poder compartilhar com você essa conversa tão interessante e saber que nossas portas estão absolutamente abertas. Pediria às pessoas que fazem parte da sua audiência que acompanhem o nosso trabalho. Tudo que nós fazemos, todo o monitoramento está na internet, em tempo real. As pessoas basta entrar no nosso site, otca.org, ou então ora.org, que é o Observatório Regional Amazônico, que vão poder ver as imagens disso tudo que a gente conversou aqui hoje. Obrigado. Obrigado.